Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para falar algumas coisas sobre fórum ou jogos. Por exemplo, ontem um cara postou assim: por que o José sem carteira de habilitação coloca avatar de carro, a foto de um carro no perfil dele? Bom, primeiro, todo carro, maioria, sai de fábrica com um banco à direita do motorista e um banco atrás do motorista. E alguns, as chamadas vans, minivans, tem vários lugares assim para quem não dirige. Eu não dirijo, mas eu ando de Uber, eu ando de táxi, eu ando de carona no carro de amigos. E ontem, por exemplo, eu fui de carro pro shopping. Não fui eu aqui no volante, mas eu fui sentadinho no banco do carona, curtindo aquele conforto e aquele rodar suave. E cheguei lá no shopping. Eu não dirijo, mas eu leio sobre carros e eu ando de carros. E o seguinte, tudo bem que era meu sonho de infância, de adolescência, mas acontece que não é para qualquer um, porque é uma coisa que envolve responsabilidades. Batidas, atropelamentos, resultam em processos, em mortes, prejuízos, pessoas com machucados irreversíveis, incêndios. Então é o seguinte, esses caras do UOL ficam dirigindo esses carrinhos de jogos de computador, PlayStation, e não faz ideia do que é dirigir de verdade. Não faz ideia do que é dirigir de verdade. Então, a questão é a seguinte: eles adoram fazer piadinhas com a minha pessoa, eles inventaram um monte de rótulos e fantasias sobre a minha pessoa, criaram um personagem de mim. Aí, por exemplo, dizem que quem se dá comigo gosta de mim por pena. Provem isso então, porque eles não me conhecem pessoalmente. Eles são tão bobos que eles têm fantasias para bonecas de anime japonês que eles chamam de anjinhas. Vou tentar descrever. É um rabisco de uma garota, e esse rabisco mal feito, a boca dessas garotas de anime, a maioria delas não tem contorno do lábio, os olhos são caricatos, os cabelos são caricatos, e eles sentem atração por isso. E o seguinte, esses caras da UOL, eles não respeitam nada, eles são aqueles que riem de tudo. Eles são do tipo que eles são capazes de debochar de queda de avião, de desastre de trem. Para eles, a vida é um parque de diversão, sabe? Tudo bem, sabe? É legal a gente se divertir, mas não às custas dos outros. Dizem que eu sou criança no corpo de adulto. Eles nem me conhecem pessoalmente para fazer essas afirmações. E só sabem me rebaixar, me botar para baixo. Me chamam de batata por causa dessa cara redonda. Me chamam de batata, de berinjela. Ah, José, se aquilo faz mal, por que você está lá? Bom, vou explicar. Eu, às vezes, estou sem nada para fazer aqui. Como? Estou fazendo um upload de vídeo.
no que eu estou fazendo pelo de vídeo, a conexão fica lenta, aí fica inviável, por exemplo, jogar um SimCity. Então aí eu vou e abro aquilo lá. Mas antes de eu ir para lá, eu era um cara feliz. Eu tenho 37 anos. Nos anos 90, eu não sabia da existência desses rapazes e moças do Fórum UOL e eu era um cara feliz. Sabe, foi as piores pessoas que eu conheci na vida, as piores. E, sabe, eles não têm limites. Não adianta argumentar com eles, porque eles rebatem o argumento que eles querem é me rebaixar. E uma das defesas deles é, sabe, também ele, como o fórum tem um lance lá de uma pontuação de estrelas, se eles não gostam do que a pessoa fala, eles dizem, toma uma mono, significa uma estrela só. Eles são os mestres da grosseria, do desrespeito, do cyberbullying. Eu não recomendo aquele fórum para ninguém. Eu não recomendo aquele fórum para ninguém. Os moderadores fazem vista grossa para muita coisa ali. E, sabe, até mesmo os jogos que eu menos gosto são mais divertidos do que tá ali. Porque no jogo ninguém quer estragar meu dia, nenhum personagem de jogo que quer estragar meu dia do jeito que é no UOL. Porque o jogo é preparado para eu me divertir. Então, seguinte, quando eu falo que tenho uma amiga, eu não digo o nome da amiga para não expor ela a esses mau caráter. Aí eles dizem que minhas amigas são imaginárias. Prove então que minhas amigas são imaginárias. Sabe, duas colegas minhas que eu mostrei que gostavam, para eles fizeram a cabeça delas para acabar com a amizade. Eu acho até que elas combinavam com eles, porque na internet tem gente para tudo. Então, eu não falo mais quem são minhas amizades para eles. Fico pensando, como pode existir gente tão ridícula? Pai e mãe dar um computador para o filho, pensar o filho está no computador, então não está nos perigos da rua. Está nos perigos da rua, não está fazendo coisa errada. Mal sabem eles que o filho está fazendo coisa errada sim. A diferença é que em vez de ele estar fazendo uma maldade na rua, está fazendo uma maldade com uma pessoa a qual não pode se defender porque está no monitor. Então, é mais covarde das maldades. Mais covarde das maldades. Porque, por exemplo, se eles fazem uma maldade com uma pessoa na rua, ela pode se defender, uma legítima defesa, ligar para a polícia e tudo, mas aqui no PC não tem como a pessoa se defender. Eu estou fazendo esse vídeo para que espalhe pela internet inteira o que eu sofro na mão desse Fórum. Aí, o seguinte, são as piores pessoas que eu conheci na vida e eu desejo as piores coisas da vida para essas pessoas. Aí, quando eu falo isso,
Eles dizem que eu, sabe, sou ruim. Gente, vocês não sabem o que eu passei na mão desses caras, gente. Vocês não sabem o que eu passei na mão desses caras. E mesmo sem eu postar, eles ficam fazendo tópicos sobre mim. E vários fóruns que eles frequentam, eles espalham o veneno deles falando mal de mim. Falando mal de mim. Eu não lembro se eu já falei no início do vídeo, mas uma mania deles é dizer que eu tenho que ir para um manicômio, que eu tenho que ir preso. Bom, eu sou cidadão comum. Tanta coisa errada acontecendo nesse Rio de Janeiro e eles dizendo que eu tenho que ir para um manicômio. Sou um cidadão comum. Saio na rua, não faço mal. Gente, brincar é uma coisa. Arrasar com uma pessoa, humilhar, desrespeitar, ofender é outra. Como eu nasci nos anos 80, eu tive educação. Meu pai e minha mãe, eles tinham a seguinte filosofia. Criar um filho não é só fazer vontade material, não é só fazer um prato de frango assado com macarrão, não é só, sabe, levar para passear no shopping, não é só pagar uma boa escola. Criar um filho é ensinar o filho que ele tem que respeitar as outras pessoas e não pode magoar, que ele só deve ser grosso para se defender, que ele deve ser legal com quem nunca fez nada de mal para ele, entre outras coisas. Então, o seguinte, eles me julgam com base em limitações físicas, com base em habilidades, com base na minha aparência, mas nunca tentaram gostar de mim. Sabe, eu tenho sim umas limitações, mas nunca tentavam ver o amigo que eu sou. Essa internet é um antro de maldade. É legal a internet para jogar, inclusive nesse exato momento eu estou jogando SimCity. Mas o seguinte, esses caras, eles não têm respeito. Por exemplo, um dia eu criei um tópico assim: você já sentiu Pedro, personagem do seriado da TV Globo Carga Pesada, ao pilotar o caminhão do Eurotruck? Para quem não conhece, esse jogo é aquele jogo de caminhão da SCS Software, que coloca o jogador para pilotar um caminhão pela Europa, num cenário baseado na Europa, e o caminhão, sabe, modelos de marcas reais, e eles tentam reproduzir pelo menos o ronco do motor, o desenho do volante, a cabine. Então, controlando ou pelo teclado ou pelo G27, o jogador simula um caminhão. Então tem a luz de seta, acende farol, chove, fica de noite, amanhece, cargas de diversos tipos, vai pelo viaduto, pelo túnel, pela estradinha que vai para a fazenda, pelo centro da cidade. Jogo bacana pra caramba. Aí o seguinte, um deles me respondeu assim: Zé, eu não preciso de joguinho de carro porque eu tenho carteira de habilitação. Bom, vamos analisar uma coisa.
várias pessoas que dirigem carros reais também gostam de simuladores de carro. E o seguinte, por exemplo, podemos citar, por exemplo, aqueles dois youtubers que eu acompanho, Vabs555, que faz vídeos de GTA e tem uma picape na vida real, e o Ravais, que faz vídeos de Eurotruck e tem um carro na vida real. E o seguinte, mesmo que eu tivesse carteira, eu jogaria esses jogos, porque chegando do trabalho, nada melhor que um jogo desse para relaxar. Meu pai tinha habilitação, tinha carro e gostava de jogar comigo, sabe? Minha mãe falava que ele ia nos fliperamas, jogava. E o seguinte, sabe? Então, quer dizer, eles chegam ao ponto de se escolher na escolha do meu lazer. Do meu lazer. Eu já tenho que trabalhar porque dinheiro não cai do céu. Então, meu lazer, primeiro, o lazer é um direito garantido na Constituição. Segundo, que, pelo que eu sei, não existe nenhuma lei contra eu jogar. Então, sabe? Então, o lance é o seguinte. Os jogos, para mim, é um pesadelo real. Mesmo sem eu postar lá, eles ficam falando horrores de mim. Horrores de mim. Criaram um monte de mitos sobre minha pessoa. Um monte de mitos. Um monte de mitos. É que nem, por exemplo, imagine um prédio de apartamentos que acabou de ser construído e foi posto à venda os apartamentos. Então, eu me interesso por um apartamento e uma outra pessoa se interessa por outro apartamento no mesmo andar. Essa outra pessoa, então, resolve tomar uma cisma com a minha pessoa e começa a fazer, sabe, um monte de idealizações negativas. E aí, então, começa, sabe, a sempre tentar boicotar minhas propostas na reunião de condomínio, começa a, sabe, não querer me cumprimentar no elevador, entre outras coisas. Assim que é a minha vida no Fall aos Jogos. É como se eu tivesse comprado um apartamento e todo o prédio me detestasse sem motivo justo. Sabe, várias vezes eu já chorei por causa das ofensas que eles fazem. Porque ao contrário deles, eu tenho sentimentos. Enquanto eles são uns andrógenos debochados, eu tenho sentimentos. Aí, porque eu choro, me chamam de criança num corpo de adulto. Provem isso, então. Esses caras já me levaram a pensamentos que eu não quero nem compartilhar aqui no vídeo. De tristeza,
chateação. Olha, se eu fosse pai de um garoto assim, eu ia cortar a internet dele. Se ele quisesse alguma coisa assim de vontades, tipo uma viagem, coisa, os castigos materiais iam ser vários. E, sabe, ia, tratá-lo como um filho indisciplinado, porque isso que o Fórmula Jogos faz não é para se fazer. Isso que o Fórmula Jogos não é para se fazer. Eu não recomendo essa página da UOL para ninguém. Para ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo para que a internet inteira saiba, que eu tomo tapas, virtualmente falando. Sabe, eu não sei com que palavras dizer, só queria deixar o meu desabafo. Sabe, porque brincar é uma coisa. Por exemplo, eu adoro brincar com umas amigas minhas, trocando sobre o nome a última sílaba do nome delas por Oni. Por exemplo, assim, tipo, brinco com minhas amigas assim, Fernanda, Fernandone, Patrícia, Patricione. Isso sim é brincadeira. Mas ofender, magoar, isso não é brincadeira. Humilhar, rebaixar. Teve um dia que esses caras da UOL passaram um trote para minha mãe, que já era idosa. Ficou super nervosa. Esses caras da UOL não tem limites. Como vocês sabem, eu perdi a minha mãe e mesmo assim eles não têm respeito pela minha pessoa. Eu ainda estou chateado com o falecimento da minha mãe, porque, afinal de contas, eu queria ela viva e saudável por mais uns 20 anos. 37. Eu estaria com 57 anos, teria curtido mais a minha mãe, mas ela faleceu. Câncer. Ai, por falar em mãe, ontem tinha um cara falando uma calúnia horrível do meu pai. E meu pai não era nada disso do que ele falou. E meu pai é uma pessoa boa, é um professor. E o seguinte, cara direito. E meu pai, ele se foi há anos, ele se foi em 93. Quer dizer, não tem respeito pelo meu pai. Meu Deus. Independente, como eu disse, meu Deus, independente de religião, só quero deixar o meu desabafo. E o seguinte, sabe, se eles gostam de ofender pessoas, então pelo menos ofendam quem possa se defender. Sabe, por exemplo, vão implicar com pessoas na rua para ver o resultado que, sabe, pode ser bastante desastroso. Só que eles, além de tudo, são covardes. Eles atacam uma pessoa indefesa.
porque eles escrevendo coisas aqui para eu ler, não tem como eu me defender deles. Nenhum tipo de defesa. Até processá-los fica difícil porque, sabe, é difícil rastrear, identificar quem é, já que eles usam apelidos, os tais perfis, avatares. E também, sabe, aí tem a questão do código do menor, um monte de coisas que eles acabam escapando do processo. Isso sem falar da trabalheira que daria a processar. Tem que ir a audiências, reuniões, gastar dinheiro com advocacia e torcer para que o juiz batesse o martelo a meu favor. E o seguinte, sabe, só queria deixar isso bem claro. Sou uma pessoa, como todas as outras, eu tenho virtudes e defeitos. Antes da UOL, eu era uma pessoa feliz. Um dia um deles veio assim para mim. Agora eu vou pegar o meu carro e dar uma volta. Mas isso não é para todo mundo, né? Primeiro, já eram 2 horas da manhã. Duvido que ele saia 2 horas da manhã, considerando que a maioria das cidades desse país são perigosas de se andar à noite. Tudo bem. Mas se bem que talvez até saísse, porque esses jovens não têm medo de nada. E o seguinte, mas a questão é a seguinte, quando eu quero andar de carro, eu pego este mesmo celular que eu estou gravando este vídeo, aí clico, sabe aonde, né? E aí o carro aparece para mim, eu entro no carro e me levo. Deixo a responsabilidade do condução para o piloto e vou sentado curtindo naquele banco da direita ou no outro lá atrás. Moro numa cidade que dirigir é bastante estressante. Seguinte, tanto que eu conheço uma pessoa que passa a chave do carro para o marido e diz, não quero saber de volante não, quando os dois saem a passeio. Entrega a chave do carro para o marido e diz, não estou afim de volante não, quero é curtir a paisagem, a viagem, tudo. Então, aí onde eu estou querendo chegar com isso? Se você é pai, padrasto, mãe, tutor, sei lá o que, tio, vigie o que seu filho está fazendo na internet. E eles disseram que eu tinha que deixar de acessar a internet por causa deles. Então, olha só como é a política do bullying. Eles querem me excluir. Mas se eu deixar de acessar a internet, eu não vou mais jogar SimCity. Eu não vou mais jogar Eurotruck, que funcionam com a conexão na internet. Esse último SimCity que saiu, ele requer uma conta na Origin e o meu Eurotruck. Aí, como eu estava dizendo, atingiu o limite de gravação, então eu tive que continuar. Esse último SimCity que saiu, ele requer uma conta na Origin e o Eurotruck é na Steam. Eles disseram na UOL para eu parar de acessar a internet, quer dizer, a política do bullying, da exclusão, igual nas escolas. Mas é isso o que eu queria dizer.
É isso que eu queria dizer. Esses caras nada respeitam. Esses caras nada respeitam. Sabe? E o seguinte, fico muito chateado com isso tudo. E agora eu vou encerrar por aqui, mas eu espero que com isso eu tenha conseguido passar a minha mensagem. E você que está vendo esse vídeo, espalhe esse vídeo por Facebook, Twitter, Instagram, tudo. Espalhe. Espalhe porque eu não mereço isso. A não ser que as teorias kardecistas sejam verdade e eu tenha feito coisas terríveis em outra vida antes de vir neste corpo. E seguinte, mas não se conseguiu provar que o kardecismo é verdade. Mas então aonde eu estou querendo chegar com isso? Só queria deixar, através deste vídeo, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Um beijo, um abraço para as pessoas que gostam de mim, da internet e da vida real. Um beijo, um abraço para quem quer me ver feliz de verdade, para quem não tem nada contra a minha pessoa. E que um dia seja feita justiça e essas ofensas que eu sofro na UOL, esse bullying todo, sabe, vá parar na mesa das autoridades. E que um dia os pais desses garotos descubram o que eles estão fazendo na internet e ensinem a eles que esse não é o caminho. Vou encerrar agora, até porque está chegando ao final daqui do meu celular, que já está carregado de outras coisas.